Hoje vamos falar sobre hérnias complexas. É uma temática extremamente atual, em que cada vez mais casos temos e cada vez mais difíceis de resolução. O que é que são hérnias complexas e como é que nós as distinguimos? No caso deste slide, não é fácil perceber porque é que cada uma destas hérnias é complexa ou não. Cada uma delas apresenta um desafio personalizado para a equipa cirúrgica e a equipa multidisciplinar que os vai tratar. Muitas vezes estes doentes já passaram por múltiplas cirurgias, por unidades de cuidados intensivos, são doentes que têm algum trauma e muita expectativa de poderem algum dia ter uma vida normal e qualidade de vida. Mas serão só estes casos que se vê aqui no slide os de hérnias complexas ou existirão muitas outras hérnias que nós desvalorizamos e que também se encaixam na definição de hérnias complexas? Existe um critério e uma classificação que atualmente usamos mais, que são os critérios de Slater para a classificação de hérnias complexas. Critérios esses que eu pessoalmente sigo e, como tal, todas as hérnias que aqui encaixam serão classificadas como sendo hérnias complexas. Porquê é que isto é importante e porquê é que a classificação é tão importante? Em primeiro lugar, permite-nos não desvalorizar a problemática do doente. Se nós temos a noção de que é uma hérnia complexa, vamos ter que adotar várias medidas para levar a bom porto este caso e, em segundo lugar, para permitir que os estudos possam ser, digamos que, iguais em todo o mundo. Se uns classificam hérnias complexas de uma forma e outros de outra, como é que nós poderemos comparar resultados do tratamento destes doentes? Aqui, na definição do Slater, o tamanho e a localização, estes são os critérios mais clássicos, digamos assim. Todas as hérnias com diâmetro transversal maior de que 10 cm são consideradas complexas. Também, obviamente, a sua localização, as hérnias subcostais, as hérnias lombares, são hérnias que não são comuns e por isso temos que ter mais algum cuidado e, obviamente, a perda do domicílio maior que 20%. Contaminação e as condições do tecido circundante são fundamentais para a nossa avaliação. Doentes que tenham tido ambientes contaminados com fístulas intracutâneas e intraatmosféricas são, obviamente, casos extremamente complexos. Doentes que tenham tido enxertos cutâneos, que tenham atrofias e desnervação da parede abdominal, assim como doentes que tenham perda de substância, quer devido a ressecções tumorais ou ressecções major por infecções gravíssimas da sua parede abdominal. Em terceiro lugar, os fatores de doente também são importantes de tal forma que, por exemplo, a obesidade leva a um aumento da recorrência das hérnias em mais que 30%. O tabagismo aumenta dramaticamente a percentagem de infecções no pós-operatório e essas infecções, obviamente, que se vão refletir depois na recorrência da hérnia. E por isso, todos estes fatores, seja diabetes, obesidade, corticoterapia, devem ser otimizados no pré-operatório, porque todos eles vão ter impacto no tratamento do doente. O cenário clínico também tem a sua importância porque a doença, o tratamento e a hérnia de emergência tem um cenário muito diferente do tratamento programado e os defeitos múltiplos ou então o não ser possível encerramento sem técnicas avançadas também leva à consideração de se classificar como hérnias complexas. E quando nós classificamos como uma hérnia complexa, devemos então ter em atenção que já não a podemos corrigir com técnicas tradicionais e que por isso devemos recorrer a técnicas e a equipas multidisciplinares para levar a bom porto este doente. Nesse aspecto, a referenciação para centros que têm experiência nesse tipo de tratamentos é fundamental, porque todos os estudos nos mostram que quanto maior experiência
a equipa tenha, melhor resultado vamos atingir e menos recorrências vamos ter. E como é que surge uma hérnia complexa? Existem vários cenários para ela surgir. Por exemplo, neste caso, neste doente que estamos aqui a ver, ele surgiu após uma necessidade de um abdômen aberto, por uma sepsis grave, em que ficou depois em laparostomia e foi necessário um enxerto dermoepidérmico, como vemos aqui. Pela falta de pele, isto já é o pré-operatório da cirurgia, tivemos que pôr os expansores cutâneos, como se consegue observar na imagem, e depois corrigir o doente com as tais técnicas avançadas cirúrgicas de hérnia, como seja a separação do componente posterior, e o resultado final podemos ver na imagem ao lado a diferença abismal. Então, como é que nós chegamos a estas hérnias gigantescas e como é que os doentes ficam desta forma? Uma delas, eu já falei, é exatamente as hérnias ventrais planeadas, que são hérnias que surgem no contexto de laparostomias. Nos últimos anos tem havido um desenvolvimento enorme, quer ao nível do trauma grave, quer ao nível da sepsis abdominal grave, com o desenvolvimento dos conceitos do síndrome de compartimento abdominal, em que necessariamente os doentes, no seu decurso do tratamento desta patologia em que eles estão à beira da morte, ficam com um abdômen aberto e em laparostomia. Nem sempre é possível encerrar esse abdômen, o nosso esforço deve ser nesse sentido, mas quando não é possível e o abdômen fica congelado, então nós só temos uma solução, que é ou um enxerto ou um encerramento da pele e diferir o tratamento do doente através de uma hérnia ventral planeada. Este exemplo que aqui temos foi um doente com um Crohn fistulizante, abdômen aberto, ficou com uma fístula enteroatmosférica, que é um orifício no meio do abdômen aberto do intestino, enxerto dermoepidérmico, o doente foi para reabilitação e só um ano mais tarde é que podemos corrigir estas hérnias e esta situação. Em baixo a fotografia do doente. Isto são doentes tratados por mim no Hospital Pedro Spano e pela equipa que temos lá. Outra forma de surgirem estas hérnias complexas é através de múltiplas correções de hérnias mal-sucedidas. Quando um doente inicia um processo de recidiva após recidiva de uma hérnia, então facilmente ele vai chegar a uma hérnia das dimensões como a que vemos aqui. O primeiro doente com uma hérnia com um diâmetro transversal de 18 cm, após uma correção de uma hérnia ventral e rejeição da prótese que lhe colocaram. O segundo doente com exposição de uma prótese de dupla face e a terceira doente também após múltiplas correções. Ambos depois tratados com técnicas, no nosso hospital, com técnicas de separação de componentes. E quais os objetivos que nós temos quando tratamos uma hérnia complexa? Aqui é extremamente importante o conceito de reconstrução abdominal funcional. Ou seja, nós não pretendemos tapar apenas o buraco. Tapar o buraco, além de levar a uma provável recidiva, não vai permitir ao doente ter uma vida com qualidade. É preciso restituir aos seus músculos a função que eles tinham antes disto lhe acontecer. Não é difícil imaginar que um defeito de 20 centímetros o doente não consiga ter qualidade nenhuma, porque aquela parede ficou sem funcionalidade, e é isso que nós vamos fazer quando voltar o abdômen à sua normalidade. Por isso, é importante não só corrigir o defeito, mas restabelecer o maior número de funções da nossa parede abdominal. Além disso, temos obviamente outros objetivos extremamente importantes, nomeadamente quando os doentes têm fístulas enteroatmosféricas, ou fístulas, neste caso, já enterocutâneas, ou têm estomas, que é a reconstrução desses estomas ou o tratamento dessas fístulas, para que o trânsito intestinal se restabeleça na normalidade, além da correção da sua hérnia. Uma hérnia também deve ser corrigida para tratarmos ou prevenirmos complicações que advêm dessa hérnia. Não é incomum
existirem quer oclusão, quer fístulas, quer mesmo isquemia densa por encarceramento e estrangulamento da hérnia. Por último lugar, mas não menos importante, o restituir a qualidade de vida ao doente e a sua imagem corporal é extremamente importante. Muitas vezes os doentes têm um stress pós-traumático enorme, já não julgam poder alguma vez voltar à normalidade e, por isso, restituir isso com o mínimo de morbilidade e de recidiva é extremamente importante. Este tipo de cirurgias são cirurgias major, grandes, que demoram tempo, que exigem alguma técnica avançada e que, por isso, muitas vezes, então, quando têm estomas ou fístulas, as complicações também não são de menorizar. As ocorrências do local cirúrgico chegam a ser 50% nos casos em que a ferida é grau 3 do Hernia Working Group, ou seja, feridas contaminadas. Além disso, as recidivas, exatamente nos casos muito complexos e contaminados, são também elevadas, podendo chegar, como aqui vêem neste artigo extremamente recente, publicado em 2020, em que hérnias grau 3 chegaram a recidivas de 57% quando utilizado técnicas com bridging, ou seja, em que não foi possível restituir a anatomia completamente. Por isso, nós, nas hérnias complexas, precisamos de reconstituir não só todas estas questões, mas também aqui a questão do abdômen. Isto é uma doente com uma hérnia congénita devido a uma gastrosquisis, dada como inoperável toda a sua vida, efetuou-se toxina botulínica e pneumoperitoneu pré-operatório, posteriormente uma técnica de Rivstop à Wonts, com colocação de uma rede de absorção a longo prazo em posição retromuscular. Porque é uma rede de absorção a longo prazo? Porque esta doente é jovem e iria ter que engravidar provavelmente um dia mais tarde. Este tipo de redes incorpora-se completamente e, por isso, será a solução mais útil para a mesma. E, por isso, como veem, ainda no intraoperatório, a doente a poder fazer os abdominais. O planeamento destas cirurgias tem que ser muito meticuloso para que nada possa falhar. O planeamento inclui não só um planeamento de quantificação da hérnia e qualificação de como é que estão os músculos, quantificação de quanto intestino é que está fora da parede, da cavidade abdominal, ou seja, se temos perda de domicílio ou não, otimizar as comorbilidades dos doentes, programar as necessidades da cirurgia, nomeadamente em termos de materiais, em termos de reunião com a equipa multidisciplinar e nomeadamente com a anestesia, em termos da analgesia do pós-operatório e ter sempre um segundo plano, porque muitas vezes intraoperatoriamente temos que mudar de técnica e controlar todo o pós-operatório para que nada falhe. Qualquer técnica destes doentes é uma técnica adequada a cada doente. As técnicas que mais frequentemente eu utilizo nestes casos de correção de hérnias complexas, o Rivstop à Wonts, quando são hérnias não tão volumosas, muitas vezes não é possível resolver as coisas só com Rivstop à Wonts, e aí a grande técnica que geralmente é adequada é a separação de componentes posterior com a libertação do transverso abdominal e colocação de uma rede retromuscular. As técnicas pré-operatórias são de uma mais-valia enorme, nomeadamente com a injeção da toxina botulínica e com o pneumoperitoneu progressivo. Por vezes, quando existe falta de pele, também existe necessidade de colocação de expansores subcutâneos para nos ajudar na nossa correção. Em curso, hoje em dia, começa-se a fazer cada vez mais cirurgia laparoscópica, nomeadamente o IRIVS e o ITAR. São técnicas ainda mais avançadas, mas que são úteis quando adequadas a determinados pacientes.
A técnica de separação de componentes com libertação do transverso começa num rivestopá clássico, em que, depois da incisão do folheto posterior, vamos até ao bordo lateral do reto abdominal e, posteriormente, a secção do transverso do abdômen, 1 centímetro lateral à sua inserção e entrando, assim, no folheto pré-peritoneal retrotransverso e não entre o oblíquo interno e o transverso, porque aí está o nosso feixe vasculonervoso que não podemos danificar. Isto vai nos permitir retalhos miofaciais enormes e vai nos permitir, então, medializar os retos abdominais, que é isso que queremos numa reconstrução funcional. Aqui a visão da laparoscopia, em curso o seu desenvolvimento, noutros países já se faz de uma forma mais rotineira, neste momento nós a tentarmos desenvolvê-la. Em conclusão, a reparação dos defleitos complexos restitui a funcionalidade da nossa parede abdominal, devolvendo ao doente a qualidade de vida e a autoestima com uma morbilidade aceitável. E em doentes muitas vezes rotulados como inoperáveis, que era o caso deste doente, que estava há vários anos rotulado como inoperável, e aqui vemos esta hérnia maciça com a pele fininha a recobrir as anças, a necessidade de um enxerto subcutâneo e depois o pós-operatório já em 3 anos de follow-up e sem recidiva da sua hérnia. Para terminar, só mostrar um pequenino caso daqui do nosso Hospital Lusíadas, Porto, um doente de 42 anos que já era a 3ª vez em que era operada uma hérnia umbilical e pela 3ª vez a hérnia voltava. Apesar de longe do nosso hospital, ele recorreu aqui para tentar um tratamento definitivo, uma vez que já seria a 3ª recidiva. O TAC dele, como podem ver aqui, exatamente a sair neste defeito as anças do delgado, efetuada a viscerólise extensa, exerce numa rede prévia que ele tinha que não estava incorporada em condições e inclusive corria o risco de fistolização de alguma das anças aderentes à mesma, rede excisada, encerramento, efetuada uma separação de componentes posterior com uma libertação do transverso ad mínimo necessária apenas para um encerramento sem tensão, encerramento completo do folheto posterior, colocação de uma rede retromuscular de polipropileno de média densidade e encerramento completo do folheto anterior, restituindo assim a anatomia abdominal completa. Pós-operatório sem intercorrências e mais de 1 ano, como veem aqui no TAC, de reavaliação com os retos abdominais medializados sem qualquer recidiva da sua hérnia. Muito obrigada por este momento e espero que tenha sido elucidativo.